Fala pessoal, tudo bem? Eu estava aqui refletindo algumas coisas. Se você for parar para pensar, o Brasil ele é um país tão, mas tão complexo de se entender que o discurso da esquerda e da direita eles acertam em pontos específicos e erram em outras. Então não existe um discurso, uma narrativa ideológica no Brasil que explique a totalidade da conjuntura política nacional. Não tem como, né? E eles estão limitados justamente pelas suas barreiras ideológicas, que eles não conseguem transcender, né? E por que eu digo isso? Por exemplo, fica essa guerra entre liberais e esquerdistas, né? Como a gente sabe, os liberais eles defendem um Estado é, menos inchado, né? Um Estado que conceda mais liberdade para as iniciativas privadas, reduz os impostos, etc., né, que privatize muitos setores muitos setores da economia, muitas empresas estatais, etc., né? Um Estado menos burocratizado, por aí vai. E a esquerda, por outro lado, defende, né, um Estado mais que intervém mais na economia, a gente sabe, né, que intervém mais na economia, que ofereça mais serviços públicos de qualidade, cujo custo, né, disso tudo vai se dar em cima dos impostos. E aí fica essa guerra, né, entre liberais e esquerdistas que ficam dizendo, temos que reduzir impostos, temos que aumentar impostos, blá 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 blá. Só que, cara, se você parar pra pensar, o Brasil ele é um país tão louco, né, que esses dois discursos eles estão certos de alguma maneira. Por exemplo, se você parar pra pensar, os liberais têm razão quando eles dizem que o Brasil é um dos países com a maior carga tributária do mundo. Né? A gente está vendo isso agora nesse governo do PT, que está privilegiando a arrecadação, ou seja, aumentando os impostos para induzir um crescimento forçado do PIB. Né? E, bom, eles têm optado por esse caminho, né? Como é clássico do PT. E os impostos estão aumentando. Né? O preço das coisas vai aumentando, etc. Por outro lado, a esquerda também tem razão quando diz que o Brasil tem pouco imposto. Pô, como assim? Mas como assim? A esquerda viaja pra caramba, você deve estar pensando. Não, ela tem razão. Porque para a classe dos mais ricos, né, as pessoas ricas, ricas, ricas mesmo, o Brasil é um verdadeiro paraíso fiscal, cara. Um verdadeiro paraíso fiscal. Tem gente, enquanto que nós aqui, mas debaixo da pirâmide social, né, a classe C, a, a classe média, né, até a classe média, em cima da gente é imposto no lombo, cara. É imposto no lombo. Entendeu? Ó. E enquanto a classe rica, os ricos de verdade, né? E quando eu tô falando rico, cara, eu não tô falando de você aí que tem uma casinha no bairro legal de 2 andares, um carrinho legal na garagem. Isso não é rico, não, cara. Tem gente que acha que o cara ganha 20 mil por mês é rico. Mano, você é 20 mil, até 30 mil, tanto você não é classe média, cara. Classe média alta pode ser. Mas você não é rico, velho. Você não é rico. Rico, eu tô falando rico mesmo. Quem é rico no Brasil não paga imposto, cara. Sem falar da questão do consumo, que a maior parte dos impostos no Brasil estão em cima do bem de consumo. Ou seja, quando você vai no mercado, as coisas são mais caras, etc. E obviamente que o impacto de um preço para variadas classes sociais é completamente diferente, né? Então, assim, então qual que é a solução para o Brasil diante desse quadro? Adotar uma política mais de esquerda, uma política mais de direita, liberal? Cara, eu acho que o que a gente precisa é eliminar de vez todos esses grupelhos ideológicos, e aqui eu não estou falando só da esquerda não, tá? Eu estou falando desse pessoal da direita também. E juntar pessoas que sejam dissidentes de
variadas visões políticas, mas que estejam a fim de se comprometer, né, que estão a fim não de entrar numa guerra ideológica com o outro, mas que estão a fim de resolver os problemas do Brasil. Né? Tipo assim, né, olha, eu sou de esquerda, mas eu não faço mais parte de nenhum grupo, eu quero resolver, vamos ser, você de direita, você liberal, vamos sentar aqui, vamos conversar, o que a gente vai fazer para fazer o Brasil mudar, sabe? Juntar um grupo de pessoas que estejam realmente comprometidas com o desenvolvimento desse país aqui, cara. Porque sem isso não vai dar certo. Não tem como dar certo. A gente não tem que ficar... Por exemplo, quando eu diz que a política é a arte do real, a política, ela não... Essa questão da ideologia, por exemplo, é uma coisa que surge com o Estado moderno. A política antes disso, ela não... Uma política tradicional de verdade, ela não tinha uma única visão ideológica. Um político tradicional, na acepção, vamos dizer assim, aristotélica, ele iria olhar para o cenário do seu contexto ali, do seu país, da sua polis, etc. E ele ia tentar enxergar quais eram os problemas que deveriam ser resolvidos e olhar das diferentes pontos de vista, das diferentes frações daquela sociedade, né, plebeus, patrícios ali, etc., olhar o ponto de vista de cada um e ver como podemos juntar isso para solucionar os problemas. Isso é a arte do real. A arte de tornar real aquilo que é meramente, não vou dizer ideológico, mas aquilo que é meramente pensado como uma narrativa totalizante a partir de um ponto de vista social específico. E acredito que seja isso que o próprio Marx chamava de ideologia, né? Ou seja, ideologia para Marx é o conjunto de ideias de uma determinada classe, no caso do capitalismo a burguesia, que escamoteia as reais contradições das sociedades que favorecem os interesses dessa classe dominante. Né? Então, por exemplo, a Marx, cada classe social tem o seu interesse próprio de classe, tem a sua própria visão das coisas, vê o mundo a partir de um ponto. E isso é ideologia. A política não é tornar a ideologia realidade na prática, porque qualquer ideologia ela é impraticável na realidade. A verdadeira política, a arte do real, é você pegar essas diversas ideologias, né, e realmente constituir uma sociedade, não vou dizer plural, mas uma sociedade organizada. Por exemplo, o que é uma constituição? Muita gente fala sobre uma constituição escrita, mas a constituição escrita ela deve ser baseada numa constituição histórica. O que é uma constituição histórica? O que é uma constituição? É a forma como um corpo está constituído, com todas as suas partes. E aqui nós vamos juntar essas partes, de modo que todos aqui organizados, todos nós que temos interesses variados e muitas vezes conflitantes, podemos juntos, unidos, nós podemos alcançar a parte dos nossos interesses sem ser em detrimento dos interesses do outro. Ou seja, o que é isso? É a realização do bem comum. A realização do bem comum, que é o objetivo precípio, segundo Aristóteles, da política e da polis.
que é a polis? A polis é justamente essa politeia, esse conjunto de várias partes conflitantes, variadas, mas unidas em prol de um objetivo comum, para alcançar um objetivo comum sob a tutela de uma autoridade, que aí sim deve ser o chefe do Estado. Então o Brasil é uma desordem completa. O Brasil não tem política, o Brasil não tem politeia, o Brasil tem ideologia, o Brasil tem guerra ideológica. É só isso, mas não tem política. Não tem política tradicional.